Oi, tudo bem? Hoje eu vim trazer um estudo de caso para vocês refletirem juntamente comigo. Imagine que você acabou de pegar plantão, você profissional da enfermagem, e depara com um paciente adulto do sexo masculino de mais ou menos uns 48 anos. Esse paciente tem diagnóstico médico diabetes mellitus tipo 2, faz uso contínuo de insulina NPH 12 unidades internacionais todos os dias às 8 da manhã por via subcutânea, e às 9 da manhã durante o seu plantão você percebe esse paciente prostrado, relata muito fraqueza, sonolento, com uma sudorese bem pegajosa. O que você acha que pode estar acontecendo com esse paciente? No prontuário não tem nada relatado sobre glicemia capilar. Deixe abaixo aqui sua opção de resposta. Clássico sinal de hipoglicemia. E por que falar de hipoglicemia? Que é algo comum de acontecer com pacientes diabéticos internados em setores hospitalares, na terapia intensiva ou até mesmo na casa do paciente, principalmente se esse paciente faz uso de dois medicamentos considerados inclusive pelo ISMP Brasil como MPP, que a gente chama de medicamento potencialmente perigoso, que é um medicamento com risco de causar dano ao paciente quando administrado. Então, as insulinas em qualquer forma de apresentação e volume, e um medicamento conhecido como hipoglicemia antioral, na sua classe maior, que seria as sulfonilureias, que são duas classes de medicamentos que têm aí um risco severo de provocar hipoglicemia no paciente quando o paciente utiliza. E o que eu chamo de hipoglicemia? Para a gente poder definir, eu preciso de ter valores de referência. Para quem não viu o caso, vocês devem ter se lembrado, na verdade para quem assistiu, que no histórico do paciente lá no prontuário não existia aí um valor de glicemia, não estava registrado. E qual a importância de eu ter esse valor? Porque a partir do valor de referência é que eu vou saber se esse paciente tem ou não tem hipoglicemia. Então eu vou associar o valor de referência registrado pelo resultado de um exame, mas a sintomatologia do paciente. Então lá no caso eu tinha sintomatologia, não tinha o valor de glicemia, mas em relação à assistência, inclusive eu preciso pensar que um dos cuidados que eu tenho que ter com esse paciente é a monitorização frequente dessa glicemia capilar. Então, o que a gente chama, por exemplo, de hipoglicemia leve, moderada e grave? Porque ela pode ser dividida na literatura de acordo com os valores de referência. Então, se eu tenho uma hipoglicemia menor que 70, eu posso chamá-la de hipoglicemia leve. Se eu tenho uma hipoglicemia abaixo de 54, eu posso chamá-la de hipoglicemia moderada. E se eu tenho uma hipoglicemia abaixo de 50, eu posso chamá-la, por exemplo, de hipoglicemia grave. E esses dois medicamentos que eu citei, eles têm muita associação com o aparecimento de eventos adversos. Então, no caso da hipoglicemia, ela seria um evento adverso, provocado exatamente quando administrado aí de forma incorreta, porque eu vou falar daqui a pouquinho no vídeo, e esse paciente ele pode então exibir esses sinais. Por que eu não posso deixar um paciente ter hipoglicemia? Por que esses níveis de glicose não podem abaixar o nível da normalidade? Eu tenho que pensar que quando o paciente entra em hipoglicemia, ele pode ter danos severos, inclusive dano cerebral ou até óbito. Então, por isso que eu preciso dar ao paciente uma assistência de enfermagem com qualidade. Se esse paciente não recebe uma assistência com qualidade, se eu tenho aí algum dano vinculado a essa assistência insegura, eu posso, então, comprometer a qualidade de assistência a esse paciente diabético. Então, pensando no paciente, por exemplo, internado ou em casa, eu preciso pensar em estratégias que esse paciente, então, não venha ter esse tipo de episódio. Quando a gente fala em relação às causas da hipoglicemia, a literatura nos traz diversas. Então, eu posso ter, por exemplo, provocado por uma interpretação errônea de uma insulina. Então, às vezes o paciente ou o profissional gradua de forma incorreta a seringa de insulina, e isso faz com que o paciente tenha uma hipoglicemia.
Às vezes o paciente ou o profissional não promove o rodízio das aplicações da insulina. Isso pode levar a um problema que a gente chama de lipodistrofia. E a lipodistrofia, quando acontece um acúmulo aí de tecido adiposo em determinado local e eu administro a insulina no paciente, a insulina fica acumulada naquele local e ela pode não fazer os efeitos desejados para o paciente. Eu posso ter aí como erro também a interpretação de prescrição. Então, às vezes é um paciente que tem lá prescrito no prontuário, o prescritor colocou U maiúsculo ou UI maiúsculo, que significa unidades internacionais, e não colocou sua decodificação, então posso ter uma interpretação errônea de prescrição. O paciente, ele pode, muitas das vezes, não estar adequado ao estilo de dieta e atividade física ajustado à administração desse tipo de medicamento. Então, às vezes é um paciente que faz uma atividade física exagerada, às vezes ele usa álcool, bebida alcoólica que pode interferir, às vezes esse paciente pula alguma refeição, às vezes esse paciente está em jejum, que é algo super comum, às vezes a gente vê na área hospitalar, às vezes o paciente aguarda um procedimento médico, ele vai fazer alguma cirurgia, e esse paciente ele está em jejum, e aí ao administrar esse tipo de medicamento eu posso fazer uma hipoglicemia. Então, por isso que nós, profissionais da enfermagem, ou mesmo os pacientes, eles devem conhecer os efeitos dessa hipoglicemia, reconhecer a sintomatologia e, principalmente, trabalhar a educação desses pacientes em relação à adesão ao tratamento, para que realmente esse paciente ele não venha a ter um caso de hipoglicemia em casa e chegar na área hospitalar com tantos danos severos que podem ser provocados quando ocorre essa queda. Outra coisa importante que a gente precisa pensar que esses medicamentos, por serem medicamento potencialmente perigoso, eles podem realmente provocar dano. Eu tenho que pensar em estratégias dentro do meu setor ou mesmo do paciente na administração desses fármacos. E quando a gente pensa em relação a isso, a SMP Brasil ele lançou agora em agosto de 2019 um boletim que fala sobre a prevenção de riscos vinculados ao uso desse tipo de medicamento, né? Quando a gente se utiliza medicamentos que podem levar à redução da glicemia do paciente e que podem trazer tantos danos severos para o mesmo. A nível hospitalar, a gente pode pensar também, como que eu trato geralmente uma hipoglicemia, né? Então, quando eu tenho um paciente que tem uma hipoglicemia, eu preciso então pensar o que provocou essa hipoglicemia. É claro que eu preciso tratar essa hipoglicemia, porque ela vai trazer danos aí para o paciente, como eu disse. E dentro dos tratamentos, a gente precisa ver o que é protocolo da instituição. Então, às vezes eu vejo nas instituições hospitalares, da minha prática e da minha vivência, a administração da glicose hipertônica, 50%, ou do soro glicosado de 5% a 10%, né, intravenoso. Porém, eu deixo aqui uma observação em relação à questão da administração desse tipo de fármaco, principalmente da da glicose hipertônica, 50%. Ela é considerada um eletrólito, né, hipertônico, ela tem uma concentração alta de glicose. E também dentro da nossa lista de medicamentos potencialmente perigosos, a glicose ela é contemplada. Isso significa, então, que eu posso ter um dano ao paciente se eu administro esse medicamento sem segurança, sem diluição, sem preparo adequado. Então, só fica a dica também em relação à administração, que mesmo a correção da hipoglicemia, então veja só o que eu falei. A insulina, enquanto medicamento para tratar o diabetes, ela é considerada um MPP, assim como a glicose hipertônica, 50%, na maioria das vezes utilizada para tratamento, né? Tem 20%, 50% utilizada para tratamento de hipoglicemia, também é considerado um medicamento potencialmente perigoso. Então, eu tenho que pensar em estratégias de utilização desse medicamento para reduzir o dano ao paciente. É possível também eu encontrar, inclusive os manuais, a literatura preconiza, a administração do glucagon, que ele é um hormônio sintético, muito similar ao hormônio que o nosso próprio organismo produz, que é um hormônio que tem aí a ação antagônica da insulina, né? Então, se a insulina ela faz
ela tem todo um movimento de fazer a glicose entrar dentro da célula para facilitar o armazenamento. O glucagon ele tem efeito antagônico, então ele faz a quebra e automaticamente essa glicose é liberada para a corrente sanguínea do paciente, normalizando aí os níveis de glicemia do paciente. Então é isso que eu queria trazer, a importância realmente de se pensar em tratar a hipoglicemia e de trazer realmente estratégias para que o paciente então não tenha esse dano. Até mais!